Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos jovens. Hoje chegamos ao segundo devocional da semana e o tema que o Espírito Santo quer tratar conosco é um dos mais sérios e necessários: a podridão da soberba de Judá e Jerusalém. Esta é uma mensagem de alerta, mas também de amor, porque Deus corrige a quem Ele ama, não é verdade? Assim como o Senhor falou por meio de Jeremias ao povo de Judá, Ele fala hoje a nós, jovens do século 21, para nos livrar de cair nos mesmos erros espirituais. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, nesta hora, abrimos o nosso coração diante da Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco e nos livre de toda soberba, vaidade e autossuficiência. Queremos aprender com a Tua palavra e andar em humildade diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos estar lendo em Jeremias, capítulo 13, versículo 10. E diz assim o texto sagrado: Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda na dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e para se encurvarem perante eles, será como este cinto, que para nada presta. Misericórdia, meus irmãos, que texto! O profeta Jeremias estava vivendo um tempo em que Judá e Jerusalém haviam se afastado de Deus. O Senhor havia mostrado ao profeta uma parábola viva, o cinto de linho, símbolo da comunhão entre Deus e o seu povo. Quando o cinto foi escondido na terra e apodreceu, Deus explicou: assim se estragou o orgulho de Judá e a soberba de Jerusalém. Meus irmãos, o povo que antes era precioso aos olhos de Deus, agora estava corrompido espiritualmente. O orgulho os levou a adorar outros deuses, a desprezar a correção divina e a endurecer o seu coração. Eles queriam ser o povo de Deus, mas não queriam viver como o povo de Deus. Queridos jovens, a soberba é um dos pecados mais sutis e perigosos da vida espiritual. Ela entra devagar, disfarçada de autoconfiança, mas logo apodrece o interior, exatamente como o cinto do profeta Jeremias. A soberba é como um mofo espiritual. Começa pequena, quase invisível, mas logo contamina tudo. O Senhor disse que o povo recusava-se a ouvir suas palavras, e é assim que a soberba age. Ela fecha os ouvidos para Deus e abre os olhos para si mesma. O soberbo não aceita correção, não aceita conselho, não se dobra, não ora. Mas a palavra de Deus é clara. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. A podridão da soberba é quando o homem acha que pode viver sem Deus. Quando o jovem pensa que já sabe tudo, que não precisa mais buscar, orar ou depender do Senhor, mas o coração altivo é o primeiro a cair. Jeremias olhou para o povo e viu o que o pecado faz quando a soberba entra. Corrompe, apodrece e separa o homem do propósito divino. O cinto
que deveria estar firme a cintura, estava enterrado e inutilizável. E assim estava o coração de Judá, longe de Deus, sem brilho, sem utilidade. Jovens, a soberba é o maior inimigo da geração que quer ser usada por Deus. Ele aparece quando o sucesso chega, quando o dom começa a ser notado, quando as pessoas elogiam e o coração se enche de vaidade. Mas lembre-se, Deus não divide a glória dele com ninguém. A podridão da soberba começa quando alguém esquece que tudo vem de Deus. O talento, a força, a inteligência, a oportunidade. Tudo o que temos é graça. E quando esquecemos disso, começamos a nos afastar da presença que nos sustenta. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vigia teu coração. Não permita que o orgulho estrague o que Deus começou a fazer em você. Ore sempre, estude a palavra, ouça os líderes espirituais e mantenha-se humilde, porque a humildade é o segredo da permanência. Ser humilde não é pensar menos de si, é pensar mais em Deus. A soberba faz o jovem cair, mas a humildade o faz permanecer. Jesus, sendo Deus, se humilhou e foi exaltado. E é esse o exemplo que devemos seguir. Agora feche os seus olhos por um instante e reflita. Será que existe algum sinal de soberba no seu coração? Será que há algo que o Espírito Santo tem de pedido para deixar, mas você tem resistido? O Senhor quer hoje quebrar todo o orgulho, toda vaidade e toda autossuficiência. Ele quer restaurar o cinto, o teu relacionamento íntimo com Ele. O cinto estava podre, mas o oleiro ainda está no controle. Se houver arrependimento, há restauração. Deus não rejeita quem se humilha. E mesmo que o pecado tenha te afastado, Ele pode te renovar hoje. Meus irmãos, deixe o Espírito Santo limpar o teu interior e devolver o brilho da presença de Deus para a tua vida. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, obrigado pela tua palavra que nos confronta com amor. Pedimos perdão por toda soberba, por toda vez que agirmos com orgulho e deixamos de te ouvir. Senhor, tira de nós o coração altivo e dá-nos um coração quebrantado, que possamos viver em humildade diante de ti, reconhecendo que tudo vem das tuas mãos. Restaura o nosso relacionamento contigo, Papai querido, e faz-nos jovens dependentes do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Queridos jovens, que palavra impactante o Senhor nos deu hoje, não é verdade? A soberba apodrece, mas a humildade restaura. Seja um jovem que reconhece a voz de Deus e anda com o coração limpo diante dele. Amanhã continuaremos com o tema Um povo obstinado, rebelde. Também em Jeremias, capítulo 13, versículo 10, refletindo sobre o perigo de endurecer o coração contra o Senhor. Vai ser forte e edificante. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor assim nos permitir.